Olha, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. O Alan é um dos primeiros aqui em Portugal, futebol de praia, das primeiras seleções que surgiram, né? Fomos uma das primeiras seleções que não existiam clubes a tentar profissionalizar, principalmente o Mádia, que eu trato o Mádia como um irmão aqui em Portugal. Consegues criar um bom pé de meia? Já se paga o suficiente para os jogadores terem uma vida estável ou ainda estás a muito longe daquilo que se devia ser? Não, está muito, muito longe do que devia ser. Então, ganharmos com os portugueses todos a vibrar é uma sensação inexplicável. Quando ganhamos o primeiro Mundial, quando ganhamos ao Brasil em 2001. É aquele que te faz arrepiar? Tem... Olha, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Malta, hoje estou aqui a abrir futebol praia no meu podcast. Já falamos de futebol, falamos de jogadores, futebol 11, treinadores, agentes. Hoje abrimos futebol praia e abrimos com um dos grandes do futebol praia português, Alain Cavalcanti. Lembro-me, eu sempre gostei muito de futebol praia, adoro as bicicletas, a bola no ar, futebol bonito. E o Alain aparece muito no início da modalidade, lembro na altura, com o Carlos Xavier, com o Madger, com o Hernani, com o Zé Miguel. Alain, como é que é? Explica aí à malta quem é que és tu e depois já falamos um bocado sobre a tua carreira, sobre o futebol praia, que é isso que estamos aqui hoje. Exato. O Alan é um dos primeiros aqui em Portugal, futebol de praia, das primeiras seleções que surgiram, né? Cheguei cá em Portugal, pronto, sabem que eu sou luso brasileiro, e eu cheguei cá em Portugal em 1998, no Mundialito. Passei 20 anos na seleção, eu peguei a primeira seleção, que foi tive o privilégio de jogar com os ex-jogadores de futebol de 11, que eram o Zé Miguel, o Carlos Xavier, o Pedro Xavier, o Sotil, o Nunes, o Hernani, o Isaías, todos jogadores consagrados no futebol de 11, né? E aí surgíamos eu e o Mádia, que era, vamos dizer, o fora deles todos, né? Que começamos aqui a primeira seleção e por causa disso, até hoje, temos a seleção em primeira do ranking numa sequência vitoriosa durante esse tempo todo. Olha, como é que tu apareces naquela seleção? Porque os outros eu conhecia, né? O Carlos Xavier, o Sotil também jogava muito à bola naquela altura, jogava muito futebol praia. Como é que tu vais cair ali com o Madger? Foi por seleção? Foi por torneio? Como é que foste escolhido? Isto é assim, eu comecei minha carreira, como toda criança no Brasil, no futebol de 11, mas depois eu joguei durante 9 anos futevôlei no Brasil, fui bicampeão brasileiro de futevôlei e jogava futebol de praia nos intervalos que não tinha campeonato de futevôlei. Depois o treinador que veio aqui para a seleção em 98, que se chama Alexandre Julião, Isso. já me conhecia aqui do Brasil, por causa que jogava já na areia, jogava futevôlei, jogava futebol de praia já no Brasil, e me fez o convite com a empresa que era a MPM, que geria o futebol de praia naquela altura, para vir jogar aqui o Mundialito em 98. E eu, nessa altura, estava sem contrato de futebol de 11, eu estava jogando futebol de 11, e vim aqui fazer o Mundialito em 98. E pronto, vim aqui fazer o Mundialito 98, fui muito bem recebido por esses jogadores todos que eu já citei o nome. E então, de lá para cá, pediram para ir continuar a jogar pela seleção. Então, de lá até aqui, não saí mais da seleção, abracei não só os amigos, como a seleção futebol de praia, como o país, com todo o coração, com todo o gosto, ficou no meu coração e hoje não saio mais de Portugal. Olha, tu naquele Mundialito, tu jogas contra o Brasil. Joguei. Foi Como a é que primeira é? vez que eu joguei. Em 98 mesmo, perdemos as meias finais com o Peru, nos penaltis, horrível. As lembranças que não é boa, mas pronto, faz parte. E depois joguei o terceiro e quarto contra o Brasil. Foi uma sensação um bocado estranha, né? Foi a primeira vez que joguei contra o Brasil, mas pronto, fez parte, estávamos representar Portugal, isso foi bom. Fizemos um bom jogo, aí foi o começo da história do futebol de praia do Alan. O Brasil, olha, diz-me uma coisa.
Madger ou Jorginho? São diferentes, são duas características diferentes. O Jorginho, muito técnico, muito habilidoso, e o Madger dispensa comentário. É um dos melhores jogadores do mundo. Como finalizar igual ao Madger no futebol de praia, eu acho que nunca teve nem vai existir. Ele é fenomenal, é tanto que a quantidade de gols que ele já fez no futebol de praia, eu acho que ninguém vai chegar nem perto. Tu fizeste, pelas minhas contas, qualquer coisa como 38 ou 39 golos em mundiais, não é? Não sei, sinceramente não Estás a sei, ver? mas eu acho que eu fiz por aí, uns 40 golos, eu acho que na média, mas o que importa mais para mim, como eu sempre gostei, é das assistências. Nas assistências eu estou muito à frente de muita gente e eu acho que ninguém chega perto. Tu trazes do futebol e para quem não sabe, né, é como jogar voleibol com uma rede alta, mas com 2 para 2, com os pés vale tudo menos as mãos, né? Exato, exato. Isso traz uma base muito grande para o futebol de praia, que é o futebol brasileiro, né? Aquela bola no ar, a bicicleta, a coxa, a cabeça, o peito, porque na areia a bola salta muito. É isso que tu trazes para o futebol português quando vens para cá, porque eu, para te ser muito honesto, e agora antes de dizer a resposta, eu lembro-me de Sotil, lembro-me de Carlos Xavier, lembro-me do Pedro Xavier, lembro-me do Hernani, mas lembro-me que tu tinhas um perfume de bola no ar, de dominar, de parar, levantar, pôr no chão, pôr aquele futebol mais rendilhado brasileiro. Isso, achas que mudaste muito o futebol praia português trazendo esse perfume brasileiro? Exato, e isso foi uma das condições já que o treinador me trouxe para cá, o Alexandre Julião, foi justamente por isso, porque aqui já se jogava bem o futebol de praia, mas não tinha o hábito de levantar a bola. E Isso. como eu já vinha do futebol e vinha já com a técnica toda do Brasil, de como levantar, como jogar pelo alto, foi juntar o útil ao agradável, foi jogar com eles e aprimorar a técnica de todos. Que aí foi quando começamos a jogar mais pelo alto, a levantar a bola, justamente por causa do futebol. O futebol da base, não só para o futebol de praia, como da base também para futsal, futebol de 11. Temos sempre que jogar com a cabeça levantada e sempre dar um passe com a maior precisão possível, que só somos dois no futebol, então o passe tem que ser mesmo com muita precisão. Nós temos aí grandes portugueses do futebol 11, o Bruno Alves, que são grandes fãs do futebol, não é? Exato, temos o Bruno Alves e mesmo o Simão, o Hugo Almeida também é muito fã do futebol. E temos atuais campeões europeus, que é da Pova, que é o Felipe e o Miguel, são os atuais campeões europeus de futebol. Olha, para quem não entende, quando tu começaste no futebol de praia, aqui em Portugal, a realidade era completamente diferente do que é hoje, não é? Não havia FIFA, não havia o mesmo nível de profissionalização. O que é que como é que tu sentes que eram as condições na altura quando comparas, por exemplo, quando deixaste agora de jogar há uns anos? Que grandes diferenças é que notas? A diferença é o seguinte, quando começamos aqui em Portugal, fomos uma das primeiras seleções, que não existiam clubes, a tentar profissionalizar, a tentar começar a embutir o estilo de futsal, de futebol de 11, com concentrações, com treinos, com tudo. E quase nenhuma das seleções, fora o Brasil, faziam isso. Treinava para competir. E Portugal foi uma das primeiras seleções. Eu até brinco que no começo, quando íamos para os campeonatos e íamos com horário para tudo, para dormir, para concentrar, e todas as seleções falávamos de Portugal. Ih, olha Portugal, tá dormindo, não sei o que, fazer estágio. Todas brincavam conosco. E hoje está aí o espelho. Todos são praticamente profissionais. Naquela altura, quase nenhum era profissional. Hoje já são semi-profissionais, praticamente. Então, isso foi uma diferença muito grande, porque naquela altura, nenhuma das. Primeiro, que não existia clubes, era só seleções. Segundo, que nenhuma seleção, quando ia para os campeonatos, pensava muito em passear. Enquanto Portugal, começamos a fazer mesmo estilo profissional, com horário para tudo. Então, essa foi a diferença de Portugal para as outras seleções e para onde chegou hoje o futebol de praia, num nível praticamente profissional. Antigamente só jogávamos campeonatos com seleções, hoje são clubes que dão apoio a vários jogadores que não tinha muitos para jogarem antigamente.
no inverno tínhamos poucos para treinar, hoje em dia temos vários jogadores, então essa é a diferença muito grande. Profissionalizou muito. Como é que tu trabalhavas no inverno? Naquela altura, vamos pegar aí até ao Mundial de 2006. Que eu acho que marca uma diferença, pelo menos na minha cabeça, do futebol. 2005. 2005, não é? Isso, 2005. Exato. Eu acho que marca ali uma diferença, até na forma como Portugal começa a olhar para a modalidade, não é? Exato. Como é que tu trabalhavas no inverno? Exatamente. Tu jogavas com a seleção no verão e depois no inverno fazias o quê? Como eu falei, fomos uma das primeiras a profissionalizar. Então, nós, Portugal, a seleção, treinávamos o ano todo. Todo mundo só víamos nós na altura do Mundialito, que era no verão. Mas não sabíamos que jogávamos 12 a 13 torneios por ano. Quando estava inverno aqui, íamos jogar 2 ou 3 torneios no Brasil, no Uruguai, entendeu? Então, nunca parávamos. Era tanto que era muito difícil. O inverno aqui, antigamente, era muito mais rigoroso do que hoje. Uhum. Chegamos a treinar em Setúbal para ir jogar um Mundial em janeiro no Brasil, para ir com 8, 9 jogadores a treinar, com um frio que rachava, muito difícil de treinar. E, mesmo assim, continuamos sempre a treinar o ano inteiro. Treinávamos 4 vezes na semana, que naquela altura o pessoal dizia, vão se juntar os amigos só para jogar. Não era. Treinávamos o ano inteiro e treinávamos muito. É tanto que o primeiro Mundial, que foi no Brasil pela FIFA em 2005, foi em janeiro ou fevereiro, já não me recordo. Sim. E tínhamos que treinar para ir para o Mundial, que era a altura do inverno. Ou seja, o inverno aqui a gente treinava para ir jogar os Mundiais no Brasil. Olha, tu como brasileiro, e tu vens do Nordeste brasileiro, não é? Exato. Aquilo nunca está frio. Aquilo é uma chatice, que está sempre bom tempo. A comida, as pessoas, o Nordeste brasileiro, corrijo, mas os meus amigos que eu conheço lá, a malta é mais chegada, há mais brincadeira, há mais calor. Como é que te adaptaste a Portugal, a uma geração em que é muito focada no futebol? Não, diria eu que não tens muitos amigos cá. Portugal consegue ser frio, a língua é parecida, mas isso não chega. Como é que foi a adaptação? Exato, como eu falei no começo, graças ao pessoal da seleção que me receberam muito bem, principalmente o Mádia, que eu trato o Mádia como um irmão aqui em Portugal. A família dele me acolheu muito bem e isso foi, para me adaptar, foi essencial. Como a família do Mádia também vem da Angola, que é muito parecida com o Brasil, então ficou um bocado fácil de juntar com o Mádia. Mas no começo era muito difícil, porque, como você fala, não, era muito frio para mim. No começo eu cheguei a treinar para ir com quase 5 quilos de roupa, que não se habituava. Mas pronto, quando a gente tem um objetivo que é atingir o máximo do futebol, como a gente gosta, que eu sempre fui muito focado em treinar para estar num nível muito alto, então não foi um bocadinho difícil o frio, mas em termos de alimentação não foi, e em termos de vida não foi, porque eu tive o apoio muito aqui da família do Mádia, então isso me ajudou bastante. Quem fala do Alain diz: o Alain, tipo, impecável, brincalhão, mas sério. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. É assim que tu descreves? É assim? Não, pior um bocadinho. O Alain, tanto no trabalho dele como nos treinos, é sempre na brincadeira até começar. A partir que inicia o trabalho, os treinos e tudo, eu viro um botão aqui na minha cabeça e foco nos meus treinos e vou ao máximo para atingir sempre o potencial máximo. O Alain é sempre assim, brincalhão, fora. Quando começa a parte séria, o Alain fecha o rosto, concentra e tem que ir até atingir o máximo. Eu li há uns anos, uns anos valentes, que há um futebol de praia sem Alain e Madger e um futebol de praia com Alain e Madger. Eu sei que há Jorginho e há aquela malta toda do Brasil, mas a mentalidade Alain Madger e a dupla Alain Madger, do ponto de vista de profissionalização e trabalho, achas que isso é muito da consequência? O trabalho que temos hoje vem muito deste espírito que tu trouxeste de
trabalhar, e não, só porque não jogamos futebol 11 não somos menos, temos que trabalhar mais e ganhar. Sentes um grande peso dessa responsabilidade? Exato, exato. É tanto que no começo, quando eu cheguei aqui no começo da seleção, eu ia para os treinos e era assim. É tanto que eles todos dizem que eu sou muito chato. É isso. O Jordan disse que tu és um chato. Mas assumo, eu sou um chato porque gosto de ser vencedor. E eu acho que ele também é muito chato porque ele também quer ser vencedor. E eu acho que a pessoa, para ganhar e ser um ganhador, ser um vencedor, não é só ganhar, é continuar no topo. Porque ganhar, qualquer um ganha. Continuar a vencer é o que é o mais difícil. E quando eu cheguei cá em Portugal, isso era um dos meus objetivos, era ganhar. E quando eu chegava no treino, com o começo da seleção, eles me chamavam de maluco porque nos treinos, nos conjuntos, eu brigava, reclamava. Eles diziam para mim, não, mas isso é um treino. Eu faço, é no treino que se começa a vencer. Então, foi aí que começou a colocar na cabeça de todos. É tanto que eu tenho um ditado com o Nunes é quem gosta muito, Sim, careca, que eu né? sempre, exato, o Careca, que eu sempre disse a ele. No começo não ganhávamos ao Brasil, e eu disse ao Nunes, quando ganharmos a primeira, vamos ganhar várias. Foi o que aconteceu, onde passa um boi, passa a boiada. Onde passa o boi, passa a boiada. Sabes que há um golo, pá, há muitos golos do Alain, do Madjer, assistências do Alain, que eu não lembro. Mas há um golo, Portugal perdeu, eu acho que foi 6-4, que é, eu não sei se é final, se é meia final do Mundialito. É um golo do Hernani, de cá de trás, que mete a bola no ângulo superior esquerdo da baliza do Brasil. Epá, que golão. Acho que fazemos o 4-4 naquele momento. 4-4, né? Aquele É? golo foi do Pô, lado esquerdo, mais ou menos do lado esquerdo, perto do banco, que ele chuta cruzado. isso, Eu que lembro desse golão, golo. pá, que golão. Eu lembro. Pô, olha, arrepia-me tudo, não consegues ver isto. Pá, eu lembro do momento, acho que fazemos o 4 naquele momento, mas sabes que eu digo nisto, porquê? Porque eu acho que são estes momentos, pá, eu adorava o Hernani, e quero falar um bocado do Hernani, porque deixei de ver o Hernani depois deixou de jogar, mas o Hernani também tinha muito esta mentalidade, não era? Eu lembro que ele batia cada bola e cada jogada como se fosse a última do jogo, como se fosse a última da vida. Achas que ele também tinha esse espírito, também te ajudava a criar esta profissionalização na equipa? Exato, o Hernani sempre foi um guerreiro e sempre vai ser. O Hernani era um dos que puxava pela equipa toda, era o nosso capitão e puxava pela equipa do começo ao final. Nunca deixávamos a gente ir abaixo, mesmo quando a gente estava naqueles dias ruins, o Hernani puxava por nós de uma maneira impressionante. E isso nos ajudou muito pelo espírito guerreiro de força que ele sempre teve. É isso, é isso. Olha, como é que foi para ti chegares àquela equipa? Pá, eu tinha esta ideia, que o futebol praia naquela altura era muito os ex-jogadores do futebol 11, né? O Carlos Xavier, o Pedro, como é que eles reagiam? Porque eles já estavam numa fase de descompressão, não é? Quer dizer, o Carlos Xavier foi capitão do Sporting, portanto não havia muito mais alto para ele chegar, jogou na seleção. Como é que tu conseguiste que eles também ganhassem esta mentalidade que depois fosse transferida para outros? Porque assim, mesmo eles no final da carreira, são jogadores, são vencedores. E quando começam a perder, ninguém gosta, né? Então, não foi muito difícil porque são ganhadores, sempre foram. Então, como eles me viram que tinha tanta vontade de vencer, foi muito fácil eles também entrarem nessa história para vencer. É tanto que fomos a um campeonato da Europa, foi o primeiro em 98 na Itália, quando ganhamos naquela regra com horário para tudo, todo mundo falava nós. Quando ganhamos esse campeonato com uma certa facilidade, foi aí que todos viram que tínhamos que seguir por esse caminho, porque ficamos muito à frente de todos, levando os treinos, a concentração, tudo no sério, sendo sempre muito sério. Então, não foi muito difícil que, quando ganhamos, nos valorizamos mais ainda. E para eles não deixa de ser diferente. Também são vencedores e foi muito fácil e eles gostam de ganhar também. Então, foi dali só continuar e, graças a Deus, está aí até hoje a seleção sempre a vencer. Jogamos muito. Olha, existem diferentes tipos de areias? Porque pá, na relva existia a relva curta, a relva alta, assim, há diferentes de areias e diferentes formas de jogar dependendo da areia? Existe, e muito, É? muito, muito. Não parece, mas existe.
areias escuras, e mesmo antigamente, quando jogávamos as etapas, íamos jogar no Mônaco, era pouca areia, o jogo era mais parecido com futsal. Existe aquela areia muito, muito pesada feita da Nazaré, o jogo fica mais lento, tem que se levantar mais a bola. Existem vários tipos de areia, não parece, mas dependendo do tipo da areia, o jogo fica mais lento ou mais rápido, cansa mais, cansa menos. O jogo fica mais veloz ou mais lento, então é complicado. Depende como tem a areia, e é tanto agora no Brasil agora. Portugal jogou contra um jogo particular agora, que foi embaixo de chuva, era igual futsal. É areia baixa, não é? Exato. Sabes que eu lembro-me, eu gostava muito do Jorginho, do Brasil. Pá, gostava e gosto. Eu já lhe mandei uma mensagem no Instagram, mas ele não me responde, mas eu gostava muito de falar com ele. O Jorginho era craque. Mas eu lembro que o Jorginho, para além de jogar muito bem com a bola no ar e fazer aquelas bicicletas que pareciam, fazia o futebol para ser fácil, como o Madger, né? Que mete a bola no ar e faz uma bicicleta, faz para ser fácil. Eu lembro que o Jorginho e outros que também tínhamos em Portugal, tu também fazias bem isso, mas jogavas mais no ar. Jogava muito, conseguia jogar com a bola no chão. Era mais difícil defender jogadores que conseguiam jogar bem com a bola no chão na areia? É diferente, tudo é diferente. Olha, melhor do que o Jorginho em jogar com bola no chão se chama Benjamin. Benjamin, sim, isso, também é verdade. Benjamin, para mim, é um fenômeno com a bola no chão. É um fenômeno. O Belchior também, não é? O Belchior também, mas são características diferentes, que o Belchior é mais pivô. O Benjamin vinha de trás, eu cheguei a jogar com o Benjamin na Itália, e o Benjamin, quando partia de frente para o marcador, era impressionante. Você não sabia se ele ia para a direita ou para a esquerda. Esse é um fenômeno. Sinceramente, com a bola no chão, no 1 para 1, é impressionante. Ele, eu acho que para mim foi um dos mais difíceis no Brasil de se marcar. O Jorginho era tecnicamente, a gente tirava o passe, tudo bem. Não podia deixar dar o passe. Agora o Benjamin, quando vinha no 1 para 1, era complicadíssimo naquela altura. Aquela seleção do Brasil, quando vocês aparecem, aquilo não tinha respeito, não tinha? Até hoje, né? Até hoje metemos respeitos a eles e eles nos consideram muito. Tanto que eu encontro com eles e é sempre o maior respeito do mundo que eles têm por nós, porque eles sabem que o Brasil sempre foi o favorito, mas Portugal conseguiu bater várias vezes nos favoritos. E numa altura que o futebol de praia em Portugal não era tão divulgado como se é hoje. Então, a seleção brasileira tem muito respeito por Portugal justamente por causa disso. Olha, como é que era o teu dia, um dia normal de treino? No futebol de 11, os profissionais, eles têm os horários para comer e para levantar e para dormir e a alimentação e os treinos bidiários. Como é que era o teu dia como jogador de futebol praia quando jogavas no início e depois mais para a profissionalização? Como é que era o teu dia normal? Não tem muita diferença, é praticamente a mesma coisa. Treinávamos de manhã, almoçávamos sempre com o horário certo para a alimentação, para não fugir muito. E é praticamente a mesma coisa. Treinávamos, depois íamos para o ginásio para fortalecer. É basicamente igual, não tem muita diferença do futebol de praia para o futebol de 11. A única diferença é que o treino é na praia. Que não é mau. Sabes que eu tinha um amigo meu que dizia que queria ser jogador de futebol de praia porque as bancadas do futebol de praia tinham muito mais boa disposição que as bancadas do futebol de 11. Por certo parte é verdade. O visual é muito melhor que no futebol. Mas é uma pena que o futebol de praia ainda não tenha o seu reconhecimento como tem o futebol de 11. É uma pena. Apesar da seleção de futebol de praia já ter ganho tudo que podia ser, que já ganhou aqui em Portugal e ainda não tem um reconhecimento. Temos reconhecimento, mas podia ser bem melhor. Mas este programa é um exemplo, sabes que eu faço muitas vezes programas de futebol e traz jogadores de futebol de 11, mas não se traz muito de futebol de praia. Eu trago-te a ti, trago o Jordan, quero trazer o Rui Coimbra, gostava de trazer o Hernani, se um dia eu apanhar em algum lado para o trazer. Queria trazer o Madger, mas a Federação pediu-me para fazer mais tarde, porque ele assumiu funções agora na Federação. E gostava de trazer o Amarelle, da Espanha, também era craque.
É verdade. Portanto, eu talvez por ser um grande fã do futebol de praia, acho que o futebol de praia cresceu muito, mas devia estar muito mais alto. Eu acho que o futsal já tem crescido muito e vamos ter aqui também o João Matos, em princípio, o João Matos, o Merlin. Gostava de ter trazido o Joel do Benfica, mas ficará para outra altura também. Mas eu acho que o futebol de praia ainda não está ao nível dos grandes canais transmitirem as finais em direto. Eu lembro que a final agora do Mundial, em 2019, foi transmitida, já não lembro se foi pela RTP2, foi RTP. pela RTP, tu estavas a comentar, não é? Exato. Portanto, ainda não é aquele desporto que atrai multidões. As pessoas conhecem-te na rua? Um pouco. Não todos, é assim, hoje em dia bem menos, né? Como já parei de jogar há 2 anos, como eu falo, cai no esquecimento, né? Mas já me reconhece muito, principalmente lá quando eu estou dando meus treinos. O pessoal para e fala, pedem para tirar foto. No norte também é igual. Mas o problema é que o pessoal pensa muito ainda que o futebol de praia é só de verão. Pois é. Esquece. Esse é que é o problema. Que podia fazer um campeonato mais longo para ter consequência. E o campeonato é muito curto, então o pessoal pensa que é só de verão. O futebol de praia, naqueles primeiros anos, era Portugal, era Brasil, era França do Cantona, era a Espanha do Amarelha, e era muito isso, não era? E a Itália A Itália, também. sim, é verdade, a Itália. E a Itália não, e tinha o Uruguai ou a Argentina também, que era muito difícil. Já não me lembro. Mas eu lembro que a Espanha do Amarelha era uma chatice, pá. Era. A Espanha era praticamente essas 7, né? Depois vinham as outras que sabiam jogar, mas como eu falei, não eram tão profissionais. Hoje em dia não. Hoje em dia o mundo inteiro joga futebol de praia. Hoje em dia tem o feminino futebol de praia que naquele dia não existia. E hoje em dia todas as seleções treinam, então está semi-profissional. Você vê várias seleções treinando no inverno agora. É tanto que hoje em dia o melhor campeonato do mundo é na Rússia, Sim. onde começou em 2006. Spartak, né? Então, na Rússia é um dos melhores campeonatos do mundo, que naquela altura não existia. Ou seja, não precisa ter praia para o futebol como eu gosto de falar, o futebol de areia, né? Tá a crescer cada vez mais. Olha, e o Cantona, como é que era? O Cantona fora da quadra era muito gente boa, era simpático, era o jeito dele, né? Só que quando entrava para jogar, eu também não posso dizer, se transformava também, não gostava de perder, só que ele era meio maluco e tinha que ganhar de todo jeito. Mas, é assim, dentro da quadra temos que respeitar o jeito de cada um, né? Olha, tu concordas que o futebol de 11 devia aprender muito com o futebol de praia e com o futsal, no que diz respeito a companheirismo, a amizade, a relações fora. E atenção que os jogadores do futebol de 11 são muito amigos, mas os clubes chateiam-se muitas vezes, há muita quesilha. Achas que o futebol de praia é um bom exemplo porque eu ouvi várias vezes que vocês nos estágios, pá, aquilo é malta, é tudo uns amigos uns dos outros. Achas que é um bom exemplo para o desporto aquilo que se faz no futebol de praia? Eu acho que sim. Apesar de não ter muitos adeptos, assim, porque eu acho que a maior rivalidade é dos adeptos. Então, mas o futebol de praia, consideramos todos amigos, não adianta, porque é a mesma coisa o futebol de 11 devia pensar assim, hoje eu estou a jogar aqui, amanhã eu posso estar a jogar com você aí no outro lado, entendeu? Eu posso estar a jogar hoje no Sporting, como estava a jogar, e amanhã estar a jogar na casa do Benfica, como eu estava a jogar. Então, o futebol tem que ser igual. Um jogador não sabe aonde vai estar no dia de amanhã. Por isso que todos têm que respeitar, lógico, como eu falei, ganhar, sempre vamos querer ganhar. Mas temos que respeitar um ao outro, porque eu acho que é por aí que tem que andar, não só o futebol, como todo desporto. Hoje podemos estar aqui bem e amanhã, quem sabe, não ser preciso estar a jogar com um colega do outro lado. E isso é o pensamento do futebol de praia. Pois é isso. Olha, clubes é que jogaste? Grandes clubes é que jogaste? Falaste do Sporting, falaste do Benfica, jogaste no Milan, não foi? Eu joguei aqui há muitos anos. Eu consegui jogar nos 3 grandes aqui, né? Quando o Porto tinha futebol de praia, eu joguei no Porto. Joguei no Sporting, joguei na casa do Benfica.
que o Benfica hoje não existe, é Casa do Benfica, os 3 daqui. Depois joguei já no Corinthians, já joguei no Santos, já joguei no Botafogo. Na Itália joguei no Milano, joguei no Lokomotiv da Rússia e depois outros clubes que sem grande Jogaste no expressão. Al-Ahly, não? No Al-Ahly eu não cheguei a jogar. Não? Madja, Não fui. O Madja foi para lá, nessa altura estava no Botafogo, no Rio de Janeiro. Como é que era? Isso é uma coisa que eu sempre achei engraçado. Vocês trocam de clubes muito rápido, né? Aquilo era quase, faz um campeonato. Como é que eram as transferências no futebol praia? Como é que isso funciona? Como é que tu jogas nesses clubes todos? Exatamente por isso, é como eu estou falando, os campeonatos são muito curtos. Como os campeonatos são curtos, conseguimos jogar verão na Europa e verão nos outros países. Por isso conseguimos viajar para todo lado, porque aqui o campeonato acaba em agosto, no máximo setembro. Depois não podemos ficar parado durante 8 meses. Então temos que procurar algum sítio para continuar a manter a forma e a jogar e também a ganhar dinheiro, que não deixa de ser um trabalho. Então a gente, como não todos, mas alguns jogadores conseguem ir para a Itália, para a Rússia, para o Brasil, para jogar em todos os lados. Então essa é a facilidade do futebol de praia, de um campeonato não ser tão longo e conseguir jogar em vários sítios durante um ano. Do ponto que tu falaste disso, porque o futebol praia não tem a exposição que tem o futebol 11, mesmo que tenha evoluído, como é que funciona para os jogadores do ponto de vista de independência financeira? Consegues criar um bom pé de meia? Já se paga o suficiente para os jogadores terem uma vida estável ou ainda estás muito longe daquilo que se devia ser? Não, está muito, muito longe do que devia ser. É por isso que eu falei, não tem o reconhecimento que tem o futsal, tem o futebol de 11. Ainda tem alguns jogadores, mas que é bem, bem, bem minoria, que conseguem ainda viver do futebol de praia. Mas não são todos que conseguem. Os salários é completamente diferente, então esse é o maior problema do futebol de praia, na questão financeira. Ainda está muito aquém do que devia ser. Apesar que é um desporto que é muito atrativo, tem muitos patrocinadores, aparece muito na televisão, mas os clubes não investem como deviam investir. O melhor clube que jogaste? O que eu ganhei? Não, isso depende. Tem vários clubes que eu joguei que teve boas equipes. Por exemplo, o Sporting, quando eu fui para o Mundialito em 2011, o primeiro Mundialito, fizemos um grande campeonato e perdemos a final por detalhe. Isso foi uma grande equipa que eu joguei. O Milano, que eu joguei na Itália, foram 2 anos e eu ganhei tudo que tinha para ganhar na Itália. Então, são partes distintas para se falar, entendeu? O Botafogo, por exemplo, eu joguei no Botafogo, fui o primeiro campeão da Copa do Brasil no Botafogo, onde foi o maior recorde de público que existiu na história do futebol de praia, onde tinham 33 mil pessoas a ver o campeonato. Ou seja, teve uma média de 25 mil pessoas por jogo. Isso é espetacular. Exatamente, foi maravilhoso, foi uma sensação que eu acho que não dá para esquecer, eu acho que nunca mais vamos viver isso, e fomos campeões da Copa do Brasil, ou seja, são partes distintas, tá vendo? Falei do Sport, falei do Botafogo, falei do Milano, teve o Santos, que foi campeão brasileiro pelo Santos, joguei a final contra o Corinthians pelo Santos, então são partes distintas para falar qual é a melhor equipa que você jogou. É difícil. A melhor equipe eu não sei, mas seleção igual a Portugal não vamos ter outra nunca. Nunca. Isso eu concordo contigo. Olha, o futebol, tu há um bocado dizias que o futebol para ainda está há muitos anos do futebol de 11. Também é assim nos outros países? Também é assim na Rússia? Também é assim no Brasil? Também é assim na Itália? Ou é só em Portugal? Peço desculpa, não vi o começo da pergunta. Há um bocado dizias que o futebol de praia ainda está longe do futebol 11, do futebol de futsal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de apoios. Também é assim, também é a mesma coisa noutros países? Na Rússia, no Brasil? É sim. É igual? É sim, é igual. Mesmo no Brasil, mesmo no Brasil que parece ser uma coisa tão parte da cultura? Não. Tem muita gente que joga lá,
principalmente campeonatos fora a seleção, fora os clubes, tem muitos campeonatos, mas a parte financeira ainda é muito aquém do que deveria ser. Acho que a única equipa no mundo que paga bem, como deve ser, eu acho que isso é a da Rússia, que é o Cristal. Eu acho que é a única equipa que privilegia os seus jogadores, e é tanto que os jogadores só jogam no Cristal e tem contrato durando o ano inteiro. Eu acho que é a única equipa no mundo inteiro. Sentiste durante a tua carreira, muitas vezes, sentiste receio pelo teu futuro, pelo facto do futebol de praia não ter essa estabilidade financeira? Não, não, Não? nenhuma. Não, porque, como eu falei, graças a Deus eu fui um dos poucos jogadores que conseguiam ir jogar em todos os lados do mundo. Então, quando era verão aqui, eu jogava na Europa. Quando era inverno na Europa, eu ia para o verão no Brasil. Então, estava sempre a jogar, então não tive esse receio. O futebol de praia, na realidade, hoje é muito diferente do futebol de praia de quando tu começaste. O que é que achas que foi o clique para que as equipas começassem a aparecer mais, as seleções começassem a aparecer mais? Quando é que achas que há essa mudança de mentalidade? Sem dúvida nenhuma, foi quando passamos a ser FIFA, né? Depois do Mundial em 2005 no Brasil, que a FIFA deu o maior apoio, fez tudo, eu acho que foi a partir daí que deu um salto maior. Depois que entrou para a FIFA, todas as federações tinham que pegar nas seleções, que antes não eram assim, eram algumas empresas que tomavam conta, lógico, com o apoio da federação por trás, mas com algumas empresas tomar conta. E depois que passou a ser FIFA e todas as federações do mundo todo tinham que apoiar as seleções, eu acho que foi aí que o futebol de praia cresceu muito mais, de 2005 para cá. Desculpa. Tu lembras-te do primeiro título? Com a seleção? Sim, com a seleção, sim. Com a seleção foi o Campeonato da Europa em 98, quando jogamos o Mundialito, depois jogamos a etapa da Liga, ganhamos a etapa da Liga, mas era só a etapa da Liga, mas eu acho que o título mais forte foi o de 98, o primeiro campeão europeu foi em 98, foi na Itália, em Siracusa. Qual é que é o sentimento? É, é ótimo, não dá para explicar, é reconhecer que o seu trabalho está sendo valorizado, você está a ganhar, é o seu esforço que que está sendo reconhecido, então é um sentimento que não tem igual. Por isso que eu sempre fui muito chato e ainda continuo sendo muito chato para sempre ser vencedor. O Ala ainda faz parte da seleção atual, não faz? Só de alma, de corpo, mas não. Só de alma, estou sempre com eles. Quando é possível, eu vou estar com eles. Antes do Mundial, eu fui lá almoçar com eles, desejar boa sorte para eles. A seleção vai estar sempre dentro de mim, não tem como estar longe. Olha, Mundial 2005. Fala-nos do Mundial. Como é que é a caminhada para a final e depois aquela final contra a França, 6-4 na final? Como é que é? Ah, complicado falar desse Mundial, que foi o primeiro da FIFA, foi onde fizemos um excelente campeonato, mas perdemos a final nos penaltis. E antes, na meia final, o Brasil todo se achava que ia ser campeão mundial, o Brasil estava convictos, e na meia final jogamos contra o Brasil. Ganhamos na meia final do Brasil nos penaltis, onde foi o Jorginho que falhou o penalti e eu fui e fiz o penalti. Fomos à final. E depois, já segui com a França, fomos às grandes penalidades de novo. E meu Deus, falho o penalti. Eu falho o penalti e a França faz o penalti e perdemos o Mundial. Mas pronto, é uma coisa que acontece. Contra o Brasil eu fiz, contra a França perdi. É pena que foi uma final, mas foi o primeiro Mundial que podíamos ter sido saído vencedor e não fomos. Só chegamos à final. Ainda te emocionas a falar desse Mundial? Não emocionas?
É porque, assim, foi um alto, muito alto e muito baixo em 24 horas, né? Num momento, tirarmos o Brasil de uma final do Mundial em plena Copacabana, onde 99% do mundo achava que o Brasil ia ser campeão do mundo, Portugal vai lá e ganha do Brasil. E logo a seguir, penso eu que todo mundo achava que, como Portugal ganhou do Brasil, ia ganhar da França, e a França ganha de Portugal. Então, fomos ao céu e fomos ao inferno em 24 horas. É muito complicado. Mas, olha, como eu digo, faz parte. Depois continuamos a lutar, a treinar. E logo a seguir fomos campeões da Europa e já siga para frente. E não adianta tá pensando no que tem que estar atrás. Temos que sempre pensar no que vem à frente, não que vem atrás. Primeiro título mundial. 2001. Que esse sim, esse eu falo com emoção. Esse sem sombra de dúvida era, como você falou, muito difícil de se treinar aqui em Portugal. Quase ninguém conhecia o futebol de praia. Era só amigos que se juntam e treinamos o inverno todo e muito. E chegamos no Brasil e ganhamos o Mundial. Ganhamos as meias finais de novo ao Brasil e na final ganhamos a França, o primeiro Mundial. Isso não dá para esquecer nunca. Ganhar do Brasil, de novo no Brasil, um Mundial, é coisa que não se esquece nunca. Lembras do resultado da final da França? Lembro, 9-3. 9-3, né? 9-3. Que jogo, que jogo. Muito, muito. Olha, achas que esse 2001, Portugal já vinha mostrando antes que era uma seleção de topo, mas esse 2001 coloca Portugal não só como uma potencial grande seleção, mas como a grande seleção a par do Brasil, não é? Exatamente. Antes era só o Brasil que vencia praticamente tudo, né? Em um Mundial, uma seleção, ainda mais da Europa, que saiu do inverno para o verão para chegar e ganhar em pleno Brasil do Brasil, foi aí que sim que o pessoal viu, Portugal é uma seleção de respeito, que hoje continuamos até ser até agora. Olha, e o ano 2015? 2015 é top também, ganhar um Mundial em casa, ao pé de todos os portugueses, é sensacional. Cada jogo a jogo era mais emocionante tudo. A energia que tínhamos dentro da seleção, a energia que tínhamos no balneário, a vibe que todos os jogadores estavam, apesar de posso até falar, de uns repórteres sempre duvidar da nossa competência, a gente sempre deu a volta por cima de todos. Mesmo a falar que um tá velho, o outro tá velho, a seleção já é velha e tudo, nesse que eles falavam, cada vez que falavam, davam muito mais força para os velhos. E esses velhos foi o segundo e o terceiro melhor jogador do Mundial, né, que falavam mal deles. Então, ganharmos com os portugueses todos a vibrar é uma sensação inexplicável e é coisa que não dá para descrever. Concordas comigo quando eu acho que fizeste talvez dos melhores torneios da tua carreira? Concordo que foi um dos. Um dos, não Um dos. mas um dos. Exato. Concordo que foi um dos melhores torneios, apesar que eu já tinha feito torneios melhores do que esse que eu fiz no Mundial, principalmente em alguns mundiais no Brasil. Sim. Mas esse por ter sido em Portugal, em casa, e muita gente a dizer Duvidar. que éramos velhos, Isso. eu posso dizer que eu sobressaí pela vontade. Como eu digo sempre, eu estou sempre ali para fazer o máximo e vencer. E aquilo não era diferente. Então, posso dizer que foi um dos melhores torneios que eu já fiz também na minha carreira. É justo dizer que vencemos na raça, não é? Eu acho que não só na raça, eu acho Na que qualidade também, é? na qualidade também, porque se você olhar todos os jogos praticamente, menos o segundo jogo do Mundial, mas os outros tivemos super bem e sempre à frente de todos os marcadores, com muita qualidade e um Mundial, como você falou, excelente nível.
A final, eu estava a tentar lembrar agora quem é que foi na final, não consigo lembrar. Tahiti. O Iema, não foi? Não, Tahiti. Tahiti, desculpa, Tahiti. Eu quando vi quem é que íamos jogar na final, eu achei, pá, porque não estava muito por dentro do Tahiti, achei, pá, vamos limpar isto fácil, mas foi um jogo muito difícil mesmo. O Tahiti, no Mundial anterior, tinha ficado em terceiro do mundo. Isso. Então, muita gente não conhecia o Tahiti, tanto que o Tahiti chegou na final também com a certa folga, com certa vantagem. E já sabíamos todo como o Tahiti era. O Tahiti andava a treinar 5, 6 anos seguidos com a mesma seleção, jogavam todos juntos o campeonato suíço, sempre juntos. Então, sabíamos que era uma final muito difícil. Mas pronto, tivemos muito bem no começo do jogo, fizemos logo 3-0 e isso deu um bocado de tranquilidade. Com o andamento do jogo vai ficando cada vez mais difícil, mas pronto, graças a Deus conseguimos vencer o jogo de 5-3. A faltar 1 minuto e meio, eu fiz o 5º gol para dar uma tranquilidade maior. Então, esse é um título que não se pode esquecer mesmo. Isso. Foi maravilhoso. Como é que tu evoluíste de o caçula da seleção em 98 ou 97 e para passares a ser o patrão com o Madjer para os mais novos? Entretanto, vão surgindo outros, né? Vai surgindo o Belchior, depois vão surgindo os irmãos Coimbra, o Jordan, aquela malta toda. Como é que tu foste ajudando esta malta toda a chegar a este nível? E o Jordan diz que é chato, mas deve-te muito do ponto de vista de trabalho. Como é que tu te sentiste nesse papel de quase de influenciador, não é? Da evolução deles? Como eu falei, eu faço o meu trabalho e tento puxar por quem está chegando na seleção. E isso foi a mentalidade de sempre da seleção. Desde o começo, todo mundo que chegava na seleção, acarinhávamos como se estivesse lá há muito tempo. E todos os jogadores que chegavam, eu até brincava, olha, eu dou 3 meses para tu se adaptar. Depois eu vou começar a puxar a tua orelha para tu começar a jogar bem. Eu sempre disse isso. Porque, assim, quando treinamos para vencer. E o pessoal não pode chegar numa seleção, cheguei na seleção, já posso parar de treinar. Não, tem que mostrar o valor que tem e sempre continuar a treinar cada vez mais para continuar a alto nível. Não é, cheguei na seleção, vou relaxar. Não é isso, tem que continuar a treinar cada vez mais para mostrar que chegou na seleção por mérito. E eu sempre fui assim com todos os jogadores que chegavam na seleção, era esse o objetivo. Abraçávamos, carinhávamos, mas exigíamos o máximo para sempre a seleção ficar no alto nível. Tanto que todos os jogadores que estão aí, os irmãos Martins, o Coimbra, o Jordan, o Von, que eu ainda tive o prazer de jogar com ele na Casa do Benfica, foi que eu puxei mais a orelha dele no Von ainda na Casa do Benfica. Então, todos os jogadores têm que estar ali com o intuito de continuar ao alto nível, não chegar na seleção e relaxar. Então, esse sempre foi o objetivo da seleção, e é por isso que a seleção começou a ser ganhadora desde 98 e está até hoje, porque o intuito dela, primeiro é a família, é todo mundo se tratar de igual. Eu não era o caçula como eu era o mais velho. O tratamento tem que ser igual para todos. Lógico, com algum respeito por quem está há mais tempo. Claro, Mas claro. o tratamento tem que ser igual a todos. Então, sempre foi esse o pensamento da seleção. E eu garanto a você, não estou lá já há quase 2 anos, mas eu garanto a você, tenho 100% de certeza que o pensamento deles é o mesmo que eu tenho. É de tratar todo mundo bem para que a seleção sempre seja vitoriosa. Em 2019 fecha-se o ciclo Alan Madjer, não é? O Madjer deixa a seleção e deixa depois o Mundial, depois de ganharmos o título. Em 2020, 2019, foi agora este ano. 18 deixou o ciclo Alan Madjer na seleção. Tu saíste em 18, ele sai ano passado ou este ano? Não é? E ele sai em 19, saiu ano passado. Exatamente, ano passado. Achas que estamos em boas mãos? Estamos sim. Estamos em boas mãos. Se tiverem cabeça no lugar, é isso que eu digo sempre. Se tiverem cabeça no lugar e o ego não subir a cabeça, estamos em boas mãos. Mas para estar em boas mãos, temos que continuar com a mesma seriedade
que sempre tivemos. O Magia não está a jogar, mas está na seleção. Então, o Magia estando na seleção, à frente da seleção, tenho certeza absoluta que ele não deixa eles deixarem de ser uma equipe vencedora. Eles vai continuar sendo o Magia sem jogar, mas apostar por eles e continuar com o mesmo objetivo que sempre tivemos. Consegues nomear os 3 jogadores que mais te marcaram na tua carreira? Os 3 jogadores que mais me marcaram na minha carreira, o Magia não precisa falar, pois não? Não, isso é dado. O Hernani. Crack. O Hernani. Se um dia tiveres com o Hernani, manda-lhe um abraço meu e diz que nunca mais me esqueci daquele gol. Tá bem, pode ter certeza. E eu continuo sempre a falar com eles, sempre, e nunca vou deixar de falar com eles, que são muito amigos. E a gente não pode esquecer os amigos nunca. O Hernani, o Madjer. E depois é complicado falar. Quem mais? E eu. Pronto, os 3. Parece-me bem. Eu sou os 3 que mais me influenciaram a mim, portanto, no futebol praia, portanto, parece-me bem. Olha, tu acabas a carreira e agora dedicas-te à tua escola de futebol? Exato, agora eu parei a minha carreira, agora eu tenho uma escola de futebol na Baía de Cascais, na Praia da Ribeira. Dou treino de futebol o ano inteiro, de segunda a sexta-feira, de manhã e à noite. E aos pouquinhos estou crescendo com a escolinha e estou fazendo novos jogadores, não só para futebol, como para futebol de praia, que para ajudar na técnica de todos. Esperamos que cada vez apareça mais jogadores lá. Quando é que vemos o Alan como selecionador nacional do beach soccer? Isso não é isso eu não sei. Isso é uma resposta que não cabe a mim. Quem sabe um dia eu possa se tornar um selecionador com muito orgulho da nossa seleção, mas isso não cabe a mim. Isso já é outra parte que não posso dizer se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 5 anos. Mas gostavas? Claro que eu gostava. Claro que eu gostava, como eu falei, a seleção nunca vai sair de mim. Nunca vai sair de mim. Enquanto isso, eu fico dando meus treinos de futebol em Cascais e quem sabe um dia não possa me tornar um selecionador. Foi mais difícil o Mundial 2015 ou o Mundial 2019 a comentar? Foi mais difícil de 2019 a comentar. Muito mais. Porque quando começou o primeiro jogo, foi aí que a ficha caiu, que eu já não estava mais na seleção, não estava no Mundial. Então, o primeiro jogo foi muito difícil de comentar, mas depois, pronto, ficou natural comentar, saiu bem melhor. O primeiro jogo foi um bocadinho emocionante. Foi muito mais difícil o primeiro jogo comentar do que jogar. Olha, se pudesses mudar alguma coisa na tua carreira, tinhas mudado alguma coisa? Acho que não. Se pudesse mudar, foi só um pouquinho de falta de paciência de não ter jogado futebol de 11. Por Tens causa remorsos? justa... Tens remorsos? Não é remorso, é porque um dos motivos de eu não continuar jogando futebol de 11 foi o que você falou, o ambiente. O ambiente não é igual ao futebol de praia. Então, eu parei de jogar futebol de 11 justamente por causa disso, porque se fala muito mal por trás, nos bastidores, enquanto no futebol de praia não tem isso. Então, não é remorso, primeiro era mudar o ambiente e depois eu continuar, entendeu? Mas não é remorso nada, porque eu joguei durante 2 anos profissional, foi mesmo escolha minha que não quis continuar, justamente por esses ambientes. Continuas a acompanhar acompanhas o Campeonato Português, o Brasileirão, acompanhas os dois? Acompanho. Quem é que Acompanho o segues do, italiano, acompanho o espanhol, estamos sempre quem dentro é do que segues do futebol. Brasileirão? Para quem eu torço, é assim, E- como eu sou do Nordeste, a minha equipe é o Santa Cruz, que está muito a mal, por sinal, hoje em dia. Mas tirando o Santa Cruz, é mais pelo Corinthians.
Clarinho, Timão. né? Pelo Timão, que é um Timão. bando de louco. Isso. Eu gostei muito, gosto muito do Timão. Agora vou acompanhando o Flamengo por causa do Jorge Jesus, mas gosto muito do Timão. Eu gostava muito do Timão na altura do Tito, né? Na Libertadores, há uns anos. E quando estava lá o Lietzen, porque eu sou sportinguista e gosto muito do Lietzen. E em Portugal, acompanhas? Acompanho. Tens equipa? A nossa seleção. Olha, quando joga Portugal-Brasil em futebol 11, por quem Portugal. Portugal? É sempre agora? Sempre foi. É? Sempre foi. Primeiro que tenho amigos aqui na seleção portuguesa. E segundo, pelo coração que é português. Grande Alain. Alain, qual é que é o momento que mais te marcou no futebol? Aquele momento que te faz arrepiar ainda hoje? Quando ganhamos o primeiro Mundial, quando ganhamos ao Brasil em 2001. É aquele que te faz arrepiar? Tenho dois coisas que me fazem arrepiar muito. Um foi quando eu ganhei a primeira vez o Campeonato Brasileiro de Futebol. Esse faz me arrepiar muito, e porque eles iam, vive na praia. Eu ganhei o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol. E o segundo foi quando eu vim para Portugal ganhar o Mundial do Brasil. Faz me arrepiar. Olá, grande abraço. Muito obrigado. Grande conversa. Nada. Obrigado, eu. Espero que o futebol de praia ouça, porque sai dignificado com um grande craque como tu. Nada, obrigado, eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Quando quiser qualquer coisa, é só ligar, que o que tiver ao meu alcance eu posso ajudar. Eu ajudo. Obrigado, Alain. Grande abraço. Nada. Vá, um abraço.